dia, Jardeci. É isso? Jardeci. Bom dia. Isso. Bom dia, professora. Jardeci. Jardeci. Bom dia. Ok. Só iniciando aí nossa gravação e vou projetar nossa área de trabalho aqui e vocês colocam para mim se vocês estão visualizando. Conseguem visualizar nossa área de trabalho? Sim, positivo. Positivo, então tá ok, obrigada. Bom, pessoal, então, bom dia, né? Bom retorno após o feriado aí, descansaram bastante? Estão animados, né? Feriado, o problema é o retorno, né? Bom, vamos recordar um pouquinho, nossa última aula foi na quarta-feira, né? Quarta-feira não, né? Na quinta, porque nós tivemos problema na quarta-feira, a gente trabalhou, foi na quinta-feira. E nós apresentamos para vocês, acho que nós paramos aqui. Confere comigo? Construímos o diagrama, mostramos, né, como é construído esse diagrama, falamos, né, com relação à tabela periódica, as linhas, né, que são os períodos, ou camadas, os níveis, né, e as colunas, né, que representam as famílias, né, antigamente chamadas de grupo 1A, 2A, né, e hoje é até a 18ª, né? Falamos sobre isso aqui, não foi? Confere? Lembrado? Falamos de distribuição eletrônica. Sim ou não? Mais ou menos, né? Foi isso, né? Ok. Então, a gente vai começar, quer dizer, dando continuidade ao assunto, né? Quando nós falamos dos elétrons estar, né, em camadas e mostramos, né, quanto que cada camada suporta, lembrando-se da questão, né, da energia, né, que vem lá da equação de Heisenberg, que parece simples, né, que o número de elétrons por camada está relacionado com essa equação, que é uma constante, né, um valor 2 vezes n, sendo n o número da camada. Então, se estiver, né, mais próximo do núcleo, suporta menor quantidade de elétrons. Conforme eu vou afastando do núcleo, eu vou aumentando essa possibilidade de ter elétron nessas camadas. E aí nós vimos que isso pode, né, se estendendo dependendo das necessidades com relação aos elementos químicos, que até o presente momento, né, nós temos 118 elementos químicos na tabela periódica, né? Mas isso pode aumentar, certo? Essa é a tabela periódica atual que nós temos. Bom, e esses elétrons estão nas camadas, como nós comentamos, dentro, né, de compartimentos que são chamados subníveis, subníveis, né, que foram nomeados por letras, né, do alfabeto. Esse é um padrão, uma nomenclatura, né, S, P, D e F. Como eu mostrei para vocês, esses subníveis têm uma quantidade máxima de elétrons, também isso é calculado matematicamente, levando em consideração a física, né? E que no subnível S eu tenho uma região que suporta, né? Essa região chamada orbital, né? Não só no subnível S, P, D e F, e ela indica, né? Então, a energia do elétron, ou seja, a região do espaço em torno do núcleo, onde o elétron é mais provável de ser encontrado. É aquela ideia que eu falei, acho que foi, não sei se foi você, Arthur, que era o elétron, e tinha uma região de maior probabilidade de encontrar você, né? Dentro dos seus subníveis, tem uma região de maior probabilidade, que é chamada, então, de orbital, certo? No caso do subnível S, ele só tem uma região. Didaticamente, a gente representa isso por um quadradinho, tem livros, né, que você vai encontrar tipo uma bolinha também. Isso é didático, né? Na verdade, essa região não tem paredes, não é igual o seu quarto lá, que tem 4 paredes, igual o quadradinho aqui, então isso é só didático. No caso do subnível P, ele já tem 3 orbitais, né? No caso do subnível D, tem 5. No caso do subnível F, tem 7. Vai aumentando, vamos pensar aqui, do subnível S para o subnível P, aumentou qual o número de orbitais? De 1 para 3.
de 3 para 5. É assim? E de 5 para 7. Da mesma forma que eu mostrei para vocês, né? Que do subnível S suporta no máximo 2 elétrons, subnível P 6, o D 10, o F 14. Mas o grau, como se diz, a progressão aqui é de qual número? 4, sempre é constante. Certo? Então, esse é o fator aqui de constância, no caso do número, né, de elétrons que suporta cada subnível. Tanto é que vocês falam, se tiver um G pode ser 18, né, e assim por diante. Um H 22 e assim vai aumentando, né? E a mesma coisa aqui, né? Se o primeiro é 1, depois 3, 5, 7, qual que seria o próximo? Hein, pessoal? Qual que seria o próximo subnível? Quantos orbitais ele teria? De 1 passou para 3, de 3 passou para 5, de 5 passou para 7. Não é isso? Aqui eu tenho 1 orbital, aqui eu tenho 3 orbitais, aqui eu tenho 5 orbitais, aqui eu tenho 7. O próximo seria quanto? Bom dia, bom dia. Bom dia, Arthur. Qual seria o próximo número de quadradinhos? Seria 9. E assim por diante. Né? Vai aumentando de quanto em quanto? O valor constante de 2 em 2. Certo? Ok? Tranquilo aqui? Bom, mas esse orbital, essa região, na verdade, geometricamente, ela tem uma forma. E depende se ela é representada, se ela é, né, tá na camada mais próxima do núcleo, que é o subnível S, ou se já tá, né, já tá no subnível P, ou D, ou F. Cada um tem uma geometria. Então, a matemática sempre está aqui, né, na progressão, na geometria. E essa geometria, ela é muito importante, entendermos essa geometria. Então, por exemplo, no caso do subnível S, né, a geometria dele é uma esfera, onde ela ocupa o eixo X, tá vendo aqui? O eixo Y e o eixo Z. Aí, aonde que está o elétron? A probabilidade de encontrar o elétron. A probabilidade vai estar aqui nessa região, né? Lembrando que suporta no máximo quanto? 2 elétrons de spins contrários. Por quê? Porque tem que ter algo diferente entre esses elétrons. São cargas negativas? São. Elétron com elétron são cargas negativas. Mas, então, negativo com negativo não é repulsão? É, negativo com negativo tem repulsão. Como é que os dois conseguem estar na mesma região? Porque tem algo diferente e didaticamente a gente representa essa setinha, uma para cima, uma para baixo. Mas na verdade, aí deixa eu voltando aqui só um pouquinho, deixa eu só chegar aqui no detalhe, né? Já vou lá na frente, já falei isso aqui também, mas voltando aqui só um pouquinho. Isso que a gente já falou, a gente vai só repetir. Vou mostrar. Então, esse elétron, né, a gente representa ele, né, por essa setinha. Isso é didático. E a gente chama de spin, né? E esse spin é o sentido, né, do campo gerado com a movimentação desse elétron. Então, eu posso ter, né, a gente fala que a gente tem um campo, né, horário e um campo anti-horário. Seria mais ou menos essa ideia, entre aspas, né? Para compreender, não é bem isso, mas né, dentro a gente não está estudando a mecânica quântica para entrar nos detalhes, mas ele tem, né, gera uma energia contrária um ao outro, e isso faz que a gente tenha uma atração entre esses dois elétrons. Só essa condição para que a gente tenha a atração entre dois elétrons. Por isso que nós falamos que um orbital pode haver no máximo 2 elétrons e eles serão de spins opostos, ou seja, eles terão, né, algo diferente. E esse algo diferente que faz com que eles coexistam nesse espaço, certo? Ah, professor, então se eu tiver um elétron com spin para cima e um elétron com spin para cima, é possível nessa mesma região? Isso não é possível. Ou para baixo, para baixo. Então, eu tenho que ter, né, essa atração entre eles. Isso vai, né,
nos dá, né, uma questão de estabilidade, porque quando eu tenho essa condição aqui, que um elétron, né, tem uma atração por outro elétron, isso diminui a repulsão energética, fazendo com que eu aumente o quê? A estabilidade. Tem menor energia, maior estabilidade. Então, a gente caminha sempre nesse sentido, né? Aquele verso que a gente falou. Quanto menor a energia, maior a estabilidade. Quanto maior o sentido de agitação, menor é a estabilidade. E as coisas caminham sempre no sentido de maior estabilidade, tá? Ok? Voltando aqui, então, um pouquinho, depois a gente volta lá. Então, essa é a condição, né, para que a gente tenha uma estabilidade. Bom, então, subnível S, a geometria dele é dessa forma circular. Ah, e o P? O subnível P já é um pouco diferente. O subnível P, né, ele já não tem mais essa geometria circular. Mas eu tenho quantos P? Tenho 3 orbitais. Então, a gente fala que a gente tem um PX, a gente tem um PY e a gente tem um PZ. Ocupando os 3 eixos. E cada um, logicamente, com a mesma geometria. É o que foi colocado aqui, ó. Eu tenho, por exemplo, então, essa geometria aqui. Vendo aqui? Parece tipo um 8, né? É algo assim. Só que no eixo X, eu tenho ele no eixo, né? No caso que ele chamou de Y, esse aqui. E aqui eu tenho ele no eixo Z. Então, se eu juntar os 3, né? Como é que ficaria juntando os 3? Juntando o eixo X, o eixo Y, na verdade eu chamaria esse aqui de Z, trocado, mas tudo bem. E esse aqui, o eixo, né, Z e esse outro Y. Como é que ficaria essa geometria? Ficaria mais ou menos aqui, quer ver? Deixa eu pegar aqui. Só para... Aqui já está aqui, né? Algo... eu acho que eu não pus aqui. Problema não. Ficaria assim. Está aqui na frente, não tem problema não. Eu esqueço as coisas. Não, tá aí aqui não. Já vou pegar, gente. Eu acho que eu não coloquei aqui no material de hoje, não. Não. Bom, mas ficaria mais ou menos assim. Deixa eu apagar. Ah, eu fiz o desenho aqui, ó. Para uma outra turma. Não tinha colocado mesmo, não, mas eu fiz desenho. Aqui. Mais ou menos isso, né? No eixo X, no eixo Z, azulzinho, e no eixo Y. Né? Seria essa a geometria do orbital do subnível P, dos 3 orbitais. Aí, professor, como é que eu vou distribuir os elétrons aqui? Olha, os elétrons, né, ficaria um pouco mais complexo, mas seria algo assim. Eu teria um elétron aqui e um elétron aqui. Logicamente, com spins contrários. Um elétron aqui e um elétron aqui. Um elétron nessa região e outro elétron nessa região. Né? E essa seria, então, a geometria, né, parecendo uma florzinha, né, dos orbitais do subnível P. Certo? E como é que seria dos orbitais do subnível D? Dos orbitais do subnível D, a gente já complica um pouco, né? Porque a gente já não tem mais... Quantos orbitais a gente tem? 5 orbitais. Né? Nós temos aqui 5 orbitais no subnível D. Então, eu precisaria, né, de 5 geometrias, e essas aqui. Então, eu teria, né, essa seria a geometria de um orbital, tá vendo? Ela ocupa aqui, né, 2 eixos, uma rosa com 4 pétalas, depois é uma rosa e tem algo, né, circular no meio, depois eu tenho algo também, uma rosa aqui com 4 pétalas, aqui novamente, né, 2,8 deitado, e aqui uma outra rosa. Então, eu teria, cada imagem dessa representa o quê? Um orbital do subnível D. 1, 2, 3, 4, 5. Não são 5 orbitais? Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, cada um tem uma geometria dessa.
é o mais complexo. Aqui a gente já começa a ter uma certa, né, dificuldade, e assim, e como é que seria, então, né, professora, o do subnível F? O do subnível F, o que a gente tem? A gente tem aqui, ó, 1, né, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E cada um suportando o quê? 2 elétrons de spins contrários. Então, como é que seria a geometria? Seria essas imagens geométricas aqui, né? Onde a gente teria aqui, ó, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? No plano aqui cartesiano, na verdade, né? Tridimensional. Certo? Então, seria cada imagem dessa representaria a geometria do subnível F. Então, aqui a gente já usa, né, programas computacionais para simular essas geometrias, que a gente já sai, né, do plano cartesiano. Já aqui no eixo, no orbital do subnível S e no orbital do subnível P, a gente consegue representá-las, né, aqui na nossa imagem. Aqui já é uma imagem mais complexa. Então, geometricamente, né, cada orbital tem uma forma. Ok? Tranquilo? Tranquilo? Podemos continuar? Todo mundo consegue ouvir aí tranquilamente? Arthur, tudo bem? Sim, professora. Sim. Bom, a gente tem algumas, né, eu não gosto muito de regras, né, que a gente chama de regras, de princípios que regulam, né, o preenchimento dos orbitais atômicos. Na verdade, é questão energética, né? Como eu disse, sempre caminha no sentido de menor energia, de maior estabilidade. E o elétron tem né, um caminho energético. Ele vai sempre passar, né? Igual nós subirmos uma escada. A gente vai sempre o quê? Pegar do primeiro degrau e ir até o último. Você não vai pegar o pé no primeiro degrau e pôr o segundo, né, lá no final dos degraus. Você corre o risco, né, grande risco de cair, levar uma queda e ter um acidente grave. Então, o elétron também ele tem um percurso, né, como eu mostrei para vocês no diagrama, né, que nós construímos anteriormente. Ah, tá aqui, né? Usando esse diagrama que já está construído, tá mais bonitinho que o nosso, né? A gente mostrou lá naquele que a gente fez também, que ele tem, né, um crescimento energético, né, um diagrama de Linus-Pauling, a distribuição dos elétrons em ordem crescente de energia. Isso nós fizemos na semana passada, seguindo, então, esses níveis de energia, né? E aí eu não posso esquecer, por exemplo, né, que o subnível 5S2, tá vendo aqui? Eu passo primeiro nele para depois ir, por exemplo, para o subnível 4D10. Ai, professor, então significa o quê? Significa que o subnível 5S2, apesar de estar na camada 5, e o 4D10, apesar de estar na camada quarta camada, mas quando eu vou distribuir esses elétrons, aqui eu tenho uma menor energia do que aqui. E isso está intimamente relacionado com aquilo que eu mostrei para vocês, né? Que é a geometria do orbital. Eu pulei um pedaço, depois que certo? Está relacionado com aquela geometria que nós aqui representamos. Tá? Então, por isso nós temos essa distribuição, né? Seguindo esses níveis de energia. Bom, foi o que a gente está falando, especialmente que eu gosto de trazer aqui, porque quando a gente fala de modelos atômicos, né, eu acho que ficou claro o processo evolutivo desses modelos, que são modelos, né, e que isso pode ser agregado, quem sabe, daqui 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 100 anos, enfim, novos modelos, né, e que hoje a gente conhece um pouquinho mais isso aqui que nós estamos mostrando para vocês, né, a eletrosfera do átomo, que é essa divisão em subníveis, em orbitais, e que eles estão distribuídos de uma forma, né, ordenada, obedecendo a alguns cálculos matemáticos. Tá? Então, isso aqui nós já fizemos, mostramos para vocês, inclusive. Isso aqui, né, isso aqui já mudou. Isso aqui é da minha época, há 30 anos atrás, né? Hoje já não é mais 2 elétrons, nós já mostramos para vocês. E, então, esse cara aqui, né, como sempre tem uma contribuição, né, o Sommerfeld, em 1916, não é tão antigo assim, né, tem 100 e poucos anos, ele mostrou exatamente isso que a gente
comentou com vocês, subníveis de energia, e que são, né, convencionados, né, adotados, né, a nomenclatura padronizada como letras, certo? Que pode ser, ter esse aumento, né, a partir de descoberta ou síntese de novos elementos químicos. Isso aqui nós já comentamos com vocês, que pode a cada dia estar aumentando, tá? Bom, já construímos o diagrama e então é isso, ó. O crescente energia é exatamente esse caminho, né, que eu mostrei lá no diagrama, é o mesmo aqui, que segue esses níveis de energia, tá? E foi isso que, na verdade, nosso grande amigo Linus Pauling fez. Né? Ele juntou o modelo atômico de Bohr e construiu, então, o diagrama de Linus Pauling, certo? Onde a nossa tabela periódica foi construída, fundamentada nisso. Bom, aí tem duas observações importantes, né? E que ela vale a pena ser relembrada, né? Vocês conseguem visualizar isso aqui? Deixa eu ampliar um pouquinho. Pessoal, bom dia, vocês estão bem? Estão cansados hoje? Bom dia, bom dia. Bom dia. É o feriado que está deixando vocês assim mais cansados? Eu tô morrendo de sono, professora. Tô devagar, professora. Desculpa aí, hoje tá difícil. O feriado aí eu trabalhei que nem um condenado. Mas feriado você trabalhou? E aí não é fácil. Uai, professora, eu sou Uber, né? O pessoal acha que a vida é fácil, mas tem que trabalhar para ganhar dinheiro, né? É fácil não, Bem-vindo ao proletariado, professora. É igual professor, né? Professor. E tem gente que chega assim pra gente e fala assim, você trabalha ou você só dá aula? É mais ou menos assim. Mas vamos lá, então. Olha aqui, pessoal. Aqui está meio apagadinho, eu vou ler para vocês. Está escrito assim, ó, princípio de exclusão de Pauling, que diz, em um orbital há, no máximo, 2 elétrons de spins opostos. Eu já mostrei isso para vocês lá na frente, né? Fui lá e mostrei, mas isso é importante, porque essa é a condição que nos dá, né, ou que dá ao átomo uma maior estabilidade, ou seja, uma menor energia. Então, eu estendo, né, os 2 elétrons, logicamente de spins contrário, eu vou ter uma condição de menor energia e maior estabilidade. Eu acredito que vocês, quando estudaram tabela periódica, depois estudaram ligações químicas, vocês ouviram falar, por exemplo, assim, regra do octeto. Alguém se lembra disso, dessa palavra? Regra do octeto. Ou é novo para vocês? Eu acho que não. Normalmente os alunos incorporam isso de uma forma assim. Lembra, né? É novo, professora. Alguém lembra? Então, Felipe, o que você lembra quando fala regra do octeto? Vem alguma coisa na sua memória? Eu acho que você, na hora da distribuição, você tem que fazer com que eles fiquem com 8 elétrons para ficar estáveis. Isso. Então, alguém falou para você, regra do octeto. Os átomos precisam estar com 8 elétrons na camada de valência para ter uma maior estabilidade. Eles procuram adquirir essa configuração eletrônica. A gente vai discutir isso. Mas, então, guardem isso aí. Isso é regra, mas a regra sempre tem uma explicação. Né? Como aqui eu falei, eu não gosto muito dessa palavra regra. Isso aqui está relacionada, né? Então, com a questão energética. Eu sempre vou, né, obedecer uma menor energia. E a menor energia que eu tenho, isso é calculado matematicamente e fisicamente, né, eu tenho uma menor agitação. Quando eu tenho os 2 elétrons, logicamente, tendo uma atração entre eles e não uma repulsão. Para isso, eu tenho que ter um campo oposto. Essa seria, então, a chamada regra, né? A regra, mas ela tem uma explicação, questão de energia e estabilidade. A terceira regra diz assim, que a regra de Hund, né? Que um elétron em cada orbital do subnível. Ou seja, quando eu tenho um orbital, vamos pensar aqui, deixa eu fazer um orbital aqui, estou no quadradinho já, né?
como ele fez lá o subnível P, nós já sabemos que o subnível P tem 3 orbitais. E vamos supor que eu fiz uma distribuição eletrônica e que meu subnível P tem 5 elétrons. Ah, professor, mas ele não suporta 6? Ele suporta 6, é o máximo. Mas ele pode ter 5, pode ter 4, pode ter 3, pode ter 2, pode ter 1, certo? Bom, vamos supor que ele tem 5 elétrons. E eu tenho que distribuir esses 5 elétrons nesse subnível. Como é que eu faço para distribuir esses 5 elétrons nesse subnível? Olha, eu tenho uma sequência lógica que vai obedecer, logicamente, essa sequência de subir os degraus energeticamente falando. O elétron, então, ele vai sempre entrar no orbital da esquerda para a direita. E o spin dele pode entrar tanto com a setinha para cima ou com a setinha para baixo. Posso começar assim ou posso começar assim. Se eu colocar o primeiro elétron com spin para cima, o outro elétron também, energeticamente, ele vai entrar nesse orbital? Não, ele prefere entrar no orbital que está vazio. E ele também vai entrar com spin para baixo. E o terceiro também vai entrar no orbital que está vazio. Então, a preferência é entrar no orbital que está vazio, obedecendo a mesma sequência, o mesmo campo. Isso é energeticamente falando. É mais estável. Agora, eu tenho orbital que sobrou? Não. Todos estão semi-preenchidos, ou seja, eu não tenho orbital vazio. Eu tenho orbitais semi-preenchidos. E agora, o próximo elétron a entrar? Ele vai entrar, agora não tem mais como entrar com spin para baixo. Ele volta no sentido da esquerda para a direita, só que agora com spin contrário. Aqui nós já distribuímos 4. O próximo vai entrar neste orbital, com spin contrário. E foram distribuídos aqui já o quê? Os 5 elétrons. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Se fosse 6, se fosse P6, o sexto estaria aqui. Por isso que o P suporta no máximo 6, porque já completou seus orbitais. E essa é a regra, que eles chamam regra de Rand, né? Que o elétron prefere entrar no orbital que está vazio, na sequência do spin que o primeiro entrou, sempre seguindo da esquerda para a direita. Então, essa é uma regra de preenchimento. Agora, que o orbital sempre fica com menor energia quando eu tenho 2 elétrons de spins contrários. Então, esse é o princípio, né, de Alfvén, né, que é o conjunto de regras e princípios que regulam o preenchimento dos orbitais atômicos, que nada mais é do que uma questão, né, de energia, uma questão onde eu obedeço a ter uma menor repulsão. Quando eu tenho uma menor repulsão energética, eu tenho uma maior estabilidade. Ok? Tranquilo? Tranquilo ou não, pessoal? Bom, então esse aqui eu já falei, né? Deixa eu apagar esse aqui. Tranquilo, tranquilo? Bom, então, vamos lá. Nós vamos pegar aqui, ele trouxe aqui para nós, a gente vai fazer essa distribuição aqui, do nosso jeito, né? Ele chamou de distribuição eletrônica de íons. E o que né? Vamos pensar o que seria íons. Primeiro eu vou pegar o átomo do elemento químico sódio, que tem número atômico 11. Eu acho que na semana passada eu já até fiz isso com vocês. Número atômico 11. Então, eu vou pegar aqui sódio, né? Se eu for lá na tabela periódica, é só eu ir lá na tabela periódica para confirmar isso, se vocês tiverem dúvida, né? A gente não está inventando. A gente tem uma tabela aqui. Se você vir aqui, ó, de vermelhinho para ficar mais claro, né? Aqui está o sódio, certo? Olha lá o número atômico dele, 11. Só apagar fica mais fácil visualizar, né? 11.
certo? Número atômico. Bom, como nós estudamos nos modelos atômicos, átomo, o átomo é sempre o quê? Desde o modelo atômico lá de Demócrito, Leucito, antes de Cristo, até o modelo atômico, né, com todas essas fundamentações da mecânica quântica, ele ainda continua sendo o mesmo princípio. O átomo é sempre neutro. Significa que a quantidade de cargas positivas que ele tem no núcleo é igual à quantidade de cargas negativas que ele tem no microsfera. Quando eu falo que um átomo tem 11 prótons, né, que é o seu número atômico, então significa que ele também tem o quê? 11 elétrons. Tranquilo, pessoal? Bom, então, elétrons, eu já sei, os elétrons estão na eletrosfera e distribuído em camadas, em subníveis e em orbitais. E eu já sei fazer isso seguindo o diagrama de Linus-Pauling, né? Que nós já construímos com vocês. E se eu tenho 11 elétrons para eu distribuir, como é que eu faço isso? Quando eu não tenho dificuldade, eu faço isso aqui. Eu faço o diagrama dessa formatação, passo os níveis de energia e vou distribuindo os elétrons. Ou se não, né, eu já faço até onde é necessário. Um S, 2 S, 2P, 3S. Eu não preciso construir meu diagrama. Oh, difícil, hein? Esqueci de pôr a reta. Não tem nada. Aonde é necessário, né? E vou distribuir meus elétrons. São 11. Então, vamos lá. 2, 1, 2, 4, 1, 6, 10 para 11, 1. Então, subnível S suporta no máximo 2 elétrons, mas eu precisei só de 1. Se eu olhar na minha camada, última camada, e nós já nomeamos elas para vocês na semana passada, a última camada, eu chamo ela de quê? Camada de valência. Então, sempre, né, a última camada de um átomo é a minha camada de valência. E nessa camada é aonde eu tenho mais facilidade de mexer nesses elétrons. Lembra quando eu mostrei para vocês a questão do churrasco, dos fogos de artifícios? Cadê? Aqui? Não foi? Que eu falei que aqui o que está acontecendo? Eu estou fornecendo energia para o elétron que está mais solto no átomo. Qual que é o elétron que está mais solto? Aquele que está lá na camada de valência, mais afastado do núcleo. Por que ele está mais solto? Porque o núcleo não é positivo e o elétron não é negativo. Então, entre o núcleo e o elétron tem o quê? Uma atração. Lembra, ele só não cai no núcleo por causa daquela questão da mecânica quântica que ele tem uma energia, né, constante, estacionária, na sua respectiva camada, no seu respectivo nível, na sua respectiva órbita. Mas eu posso fornecer uma energia para esse elétron e ele fazer um salto quântico, sair daquela região. E isso, quando acontece, e ele emite essa energia no comprimento de onda na região do visível, que eu mostrei para vocês, eu tenho, então, as cores primárias. Então, eu posso aqui mexer nessa camada? Posso mexer nessa camada. Não só nessa, mas, logicamente, com uma energia térmica, né, da chama de uma churrasqueira, de um fogão, eu vou conseguir mexer só nessa camada em alguns elementos químicos. Certo? Pode falar, Felipe. Não visualizei, desculpa. Pode falar. Professora, não necessariamente a última distribuição vai ser minha camada de valência, né? Ou é sempre? A camada de valência, quando eu falo camada, né, eu estou pensando aqui no último nível de energia. Primeiro, segundo, terceiro, então é a minha. Agora, não necessariamente, quando eu distribuísse, por exemplo, eu já vou mostrar uma aqui. Se eu tivesse aqui, continuasse, né, 3P5, mas a minha camada de valência seria a terceira camada. Agora, a minha órbita, a qual está o elétron, né, vai ser lá no P, não vai ser no S, porque o S vai estar completo.
Mas eu posso mexer em todos esses elétrons? Posso mexer. Mas cada um tem uma energia específica. Eu vou conseguir mexer no elétron com maior facilidade, vou ter um gasto menor de energia naquele elétron que está naquela condição de menor estabilidade. E qual é o elétron que está naquela condição de menor estabilidade? Aquele elétron que está no orbital, que ele está semi-preenchido. Porque aquele que está completo, ele está numa condição de menor energia. E quando eu estou numa condição de menor energia, eu estou numa condição de maior estabilidade. Ah, então eu não consigo. Não, eu consigo mexer também. Eu posso mexer aqui, mas eu preciso fornecer um pacote energético maior. Então, tem duas condições aqui. Quanto mais próximo do núcleo, eu tenho que fornecer um pacote energético maior para eu mexer, porque eu tenho aquela atração carga positiva, carga negativa mais próxima, ou quando eu tenho um orbital que está completo. Também tem uma condição, né, não favorecida de que o elétron saia de lá. Bom, então, o que eu faço aqui? Eu posso, então, mexer nesse elétron? Posso. É o exemplo é o específico, né, inclusive, do cloreto de sódio, que nós falamos. E que aqui eu estou mexendo no sódio. Por quê? Porque essa condição aqui, né, de estabilidade aqui. Bom, esse elétron aqui, então, fornecendo energia para ele, eu tenho que fornecer energia, eu posso relocar ele, mexer nele. E eu poderia entrar um elétron aqui, ou posso retirar esse elétron. A condição de retirar ele seria mais viável energeticamente, uma vez que, quando eu retiro esse elétron, quem passa a ser a minha camada de valência desse elemento químico? Passa a ser a nossa, em vez da terceira camada, eu retirei o elétron da terceira camada. Então, agora, qual que é a última camada desse elemento químico? A segunda camada. Qual é a condição da segunda camada? Quem falou aí para nós? Felipe? Foi você, Felipe? Ah, ele precisa ficar com quantos? 8 elétrons. 8 elétrons, né? Então, qual que é a condição da segunda camada aqui? No caso desse elemento químico sódio. 2 com 6. 8 elétrons. 8 elétrons nessa camada. E como que estariam os orbitais aqui? Se eu pegar o orbital do subnível S, é um orbital, não é? E o orbital do subnível P, são quantos? São 3 orbitais. Como é que estaria aqui o orbital do subnível S? Com os 2 elétrons. Se eu coloquei, né, um para cima e um para baixo. Como é que estariam os orbitais do subnível P? Ó, vamos colocar o primeiro para cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse seria o orbital do subnível P e esse aqui seria o orbital do subnível S. Ou seja, esse é o 2S2 e esse é o 2P6. Como é que está a condição desses orbitais? Eles estão o quê? Completo ou incompleto ou vazio? Completo. E isso faz com que o nosso elemento, né, tenha uma menor energia, uma maior estabilidade. Então, no caso do sódio, a condição para que ele tenha uma menor energia, uma maior estabilidade é perdendo esse elétron da última camada. E isso acontece quando eu tenho que fornecer energia para arrancar ele. Mas aí ele gera uma estrutura mais estável.
né, posterior ao fornecimento de energia, para retirar esse elétron tem que absorver um pacote de energia, não vamos falar agora com relação a isso, e eles fazem, então, a saída. Só que aí a gente entra numa outra condição, gente. Olha, eu tinha 11 prótons, 11 elétrons. Não era assim? Era um átomo, modelo atômico que nós estudamos. Mas quando eu retirei um elétron da camada de valência, quantos elétrons eu fiquei agora? 2 com 2, 4, 6, 10. Quantos prótons eu tenho, pessoal? 11 prótons. Mas agora, nessa condição aqui, quantos elétrons eu tenho? 10 elétrons. Então, agora, eu tenho, né, um número de prótons maior que o número de elétrons. Opa, professora, mas você quando falou em modelos atômicos, desde Demócrito, Leucipo, até o nosso amigo Bohr, você disse que o átomo é na sua condição neutra. A quantidade de partículas positivas que ele tem no núcleo é de partículas negativas que ele tem na eletrosfera. Sim. Então, o átomo agora, ele passa a ser chamado de um íon. Ele é um íon. Então, quando que o átomo é um íon? Quando essa condição de prótons e elétrons são diferentes. E por que elas são diferentes? Porque ele vai passar por uma absorção ou por uma emissão, que eu já vou mostrar outra condição, buscando ter os orbitais completos. Buscando ter todos os orbitais completos. Porque se eu tenho todos os meus orbitais completos, isso faz com que eu tenha uma menor energia e uma maior estabilidade. E aí tem uma discussão na literatura e aí na IUPAC, diz o seguinte, né, porque a gente tem gente que fala assim, o íon do átomo, é o íon do átomo, porque ele é um íon, ele deixou de ser átomo, é um resultado do átomo que era neutro e agora eu tenho um íon. Porque dentro da proposta de modelos atômicos, átomos são nêutrons. Então eu gero aqui uma outra estrutura que é chamada de íon. E esse íon, no caso aqui, eu tenho mais prótons do que elétrons, porque eu mexo nos elétrons. Eu posso mexer nos prótons, professora? Não. Porque se eu mexer nos prótons, ele deixa de ser átomo daquele elemento químico. Se eu mexer no próton, eu não estou falando de camada, estou falando de núcleo. É uma outra história. Eu posso? Posso. Mas a energia que eu forneço, ela é bem maior. É outra história. Energia nuclear, não energia para a camada. Não é a chama, a temperatura, a energia térmica lá da chama do seu fogão, né, da churrasqueira, que vai conseguir fazer essa transição eletrônica. Lá no núcleo, transição de prótons. A gente já não faz isso uma baixa energia, a gente precisa de alta carga energética. Bom, e aí, o que eu gerei? Eu gerei um íon, e esse íon, ele, né, já tem uma configuração diferente, que ele tem carga positiva sobrando, e essa carga positiva eu represento ela aqui. E esse íon positivo, né, foi dado o nome para ele, chamado de cátion. Isso acontece por quê? Isso acontece no sentido que eu tenho que fornecer energia, não acontece aleatoriamente, ele sai perdendo elétron aí para a gente. Não, é assim não. Ele vai estar ligado de uma forma que ele adquira essa configuração. E para isso tem que ter um envolvimento energético. Ok ou não, pessoal? Tá claro isso? Perguntas, dúvidas? Podemos continuar? Então, né, lá no ensino médio, você estudou assim, cátion é um íon positivo e ele perdeu o elétron. Entendeu a origem, como é que aconteceu com relação, né, a essa carga positiva que ele adquiriu? Porque ele tem uma carga positiva a mais. Porque eu perdi um elétron. Tranquilo? Pessoal, hoje realmente está... como é que é o nosso amigo... que falou aí de Uber, né? Trabalhou muito, né?
E parece que os colegas também trabalharam muito. Eu vou apagar aqui, porque eu gosto de fazer, para vocês visualizarem. Vou lá, vamos apagar de novo. Vamos entender esse outro aqui. Vamos fazer só mais esse aqui, que hoje parece que vocês estão cansados mesmo. O feriado foi feito para descansar, gente, não para cansar. Mas, infelizmente, a gente tem que trabalhar no feriado, né? O duro é isso. Bom, a mesma coisa aqui, a gente trouxe um outro átomo de outro elemento, que é o oxigênio, de número atômico 8, né? É só a gente ir lá na tabela periódica e confirmar. Ah, professor, não estou acreditando em você, não. Então, vamos lá. Você pode estar errada. Então, vamos lá. A gente erra mesmo. Se a gente vir aqui no oxigênio, olha lá o oxigênio. Número atômico 8. Tranquilo? Arthur, bom dia, Arthur. Marcos Vinícius. Deixa eu ver quantos alunos nós temos aqui. São 13 hoje. Realmente está cansativo. Bom, vamos fazer a distribuição eletrônica aqui, vocês me ajudam? 8 elétrons, não é isso? Então, ó, eu tenho 8 prótons no núcleo, não posso esquecer disso nunca. E 8 elétrons na eletrosfera. Tranquilo? Vamos lá, então. 1s, 2s, 2p. Passando os níveis e distribuindo os nossos elétrons aqui. Me ajuda aqui. Tem 8, né? Então, vamos lá. 2, 1, 2, 4. Para 8 faltam quanto? 4. Qual é a nossa camada de valência? A nossa camada de valência nada mais é do que a segunda camada. Vamos ver essa camada, como é que ela está. É aquela ideia que perguntou, acho que foi o Felipe, ó, é que a camada é a segunda camada. Agora eu tenho elétrons distribuídos no subnível S e no subnível P. Se eu colocar o subnível S aqui, eu não posso esquecer, eu tenho uma região só, subnível P. Tenho 3. Confere? Ih, mas tá. Ih, mas nossa senhora, agora aqui eu vou ter que apagar. Parece que eu também trabalhei muito no final de semana, viu, gente? Tô cansada. Ei, tá caindo, a professora tá pior do que vocês. Eu trabalhei em serviço doméstico. Tá ruim mesmo, hein? Ainda bem que eu não sou da área de engenharia, hein? Eu já tinha sido reprovada. Vamos lá. Ó, subnível S, 2 elétrons. Então, se eu coloquei o primeiro com spin para cima, para baixo. 4. Se eu colocar o primeiro com spin para baixo, eu tenho que sempre preencher todos, porque o elétron prefere entrar no que está vazio. Já foram 4. E agora vem o contrário. Para cima. É essa a configuração que nós temos, né? No caso do 2S2 e no caso do 2P4. Ok? Bom, a condição aqui, você acha que o oxigênio está numa condição de menor energia ou ele está instável, ou seja, maior energia? E por quê? Pelo que a gente já comentou com vocês. Ele tem o quê? Ele tem aqui 2 orbitais que estão o quê? Semi-preenchidos. Isso faz com que eu tenha a possibilidade de entrar elétrons aqui. Porque se entrar elétrons aqui, logicamente, para isso eu tenho que ter alguém fornecendo esses elétrons, tem que ter uma condição favorecida para isso, energeticamente, né? Eu tenho que estar liberando aqui uma energia para estar entrando esses elétrons. E aí sim eu teria uma condição de menor energia. Nesse caso, poderia entrar um elétron aqui e entrar um elétron aqui. Se isso acontecer, né, eu adquiro, então, todas as minhas órbitas completas. E se as minhas órbitas estiverem completas,
eu vou ter aquela condição energética mais favorecida. E o oxigênio, então, tem essa preferência, né, dependendo das condições, para que entre os elétrons aqui. Se entrar 2 elétrons aqui, nós vamos mostrar daqui a pouco para vocês, daqui a pouco, né, na próxima aula, vai chegar nessa, ele vai adquirir, então, 2 elétrons. Então, ele está aqui com 8 prótons. E se entrar os 2 elétrons aqui para favorecer essa condição, ele ficaria com quantos elétrons? Entrando 2 elétrons aí. Hein, pessoal? Quantos elétrons ele ficaria? Ele ficaria... Ó, ele estava com 8 elétrons. Deixa eu apagar isso aqui. Ele estava com 8 prótons e 8 elétrons. Mas se entrar mais um elétron aqui e um elétron aqui, ele tinha 8. Entrando mais 2 elétrons, ele fica com quantos? Com 10, né, professor? Então, ele tinha 10... Nossa Senhora. Ele tinha 8 prótons e continua com 8 prótons, mas vai entrar 2 elétrons e agora ele vai ficar com 10 elétrons. Ele vai ter uma quantidade de elétrons maior que a quantidade de prótons, ou seja, uma quantidade de prótons menor que a quantidade de elétrons. Então, novamente, a gente volta naquela condição. É um átomo que agora não é neutro mais. Então, eu chamo ele de quê? De íon. Só que agora a condição é de receber elétrons. É uma outra condição. Para favorecer energeticamente, ele está favorecido em receber elétrons. No caso do sódio, né, nós vimos que a condição estava favorecida dele doar esse elétron, porque ele ficaria com os 8 elétrons, com os orbitais completos. E no caso do oxigênio, ele receberia 2 elétrons, que ele ficaria com os orbitais completos. E aí, nessa condição, né, ele ganhando 2 elétrons, ele tem 2 elétrons a mais, e eu chamo ele de ânion. É um outro nome que foi dado. Então, esse átomo agora é um íon, e esse íon tem um nome, né, tem uma nomenclatura para ele. Ou seja, eu tenho o oxigênio com 2 menos. O que significa o oxigênio com 2 menos? Ele recebeu 2 elétrons. Ah, mas por que ele recebeu? Ele recebeu, logicamente vai discutir a condição a qual isso acontece, mas o final da história, né, a gente vai discutir o caminho para isso acontecer. O final é que ele vai ter o quê? As suas órbitas completas. Tendo as suas órbitas completas, ele tem uma menor energia. Então, a gente fala que o oxigênio ganhou 2 elétrons, né? Adquire essa configuração eletrônica que eu acabei mostrando aqui. Então, em vez do P estar com 4 elétrons, ele passa a ter 6 elétrons. Só que agora ele não é um átomo, mas ele é um íon. E esse íon tem um nome chamado de ânion. Então, os átomos, eles podem ganhar elétrons, tornando-se um íon negativo, chamado de ânion, ou eles podem perder elétrons, tornando-se um íon positivo, chamado de cátion. Quando que isso vai acontecer, professor? Isso vai acontecer para que ele tenha as suas órbitas completas. Por que ele tendo as suas órbitas completas, ele tem uma menor movimentação dos elétrons? Se tem uma menor movimentação dos elétrons, ele tem uma menor energia. E se ele tem uma menor energia, ele tem uma maior estabilidade. E como eu disse, tudo caminha no sentido de menor energia e maior estabilidade. Agora nós vamos ver o mecanismo de ganhar e o mecanismo de perder elétrons. Até aqui, tá claro a ideia? Caminhar no sentido de menor energia e maior estabilidade? Sim ou não? Sim ou sim? Tranquilo. Tranquilo, né? Bom, então eu vou só tirar aqui, vou mostrar um material aqui que está lá na plataforma Moodle, só um minutinho, para que vocês já façam um estudo para a nossa próxima aula.
Só um minuto. Nós teremos aula aos sábados? Teremos, vocês olharam o calendário lá, pessoal? Vocês conseguiram visualizar o calendário ou não? O calendário não, professora. Dê uma olhada no nosso calendário, eu também não olhei ainda. Porque a gente tem aquelas aulas de reposições aos sábados. Apesar que ainda não pegamos nem um feriado, né? Na quarta-feira. Mas elas vêm, inclusive, antes. Então, é importante que vocês olhem, porque nós podemos ter reposição ao sábado. Só que ao sábado eu já estou dando aula no horário das 7h15 às 8h15. Mas isso não vai ser problema. Nós vamos, deixa eu só projetar aqui. No sábado, porque vocês na quarta-feira, terminando essa aula nossa, vocês têm aula? Tem. Que horário que começa a aula de vocês? 8h45. 8h45? Com o professor Leonardo. E aí a quarta é cheia? Como é que é a quarta? Aí, eu creio que só o Leonardo aí era para ter de GA, mas não tem, porque a outra aula dela fica na terça. Ah, tá. E aí a partir de que horas? Que termina 8h45 a 9h45, aí vocês estão liberados, é isso? Isso, professora. Ok, porque é o seguinte, só fazendo assim, mas assim, em véspera a gente conversa de novo. Porque como eu tenho aula todo sábado, das 7h15 às 8h15, e quando vem a reposição do sábado, então, por exemplo, a nossa aula seria o quê? Das 7 às 8. Mas aí eu já tenho aula nesse horário. Então, eu preciso pegar um outro horário do sábado que vocês estão vagos. Então, vamos supor, é das 10 às 11. Então, a gente vai para as 10 às 11. Tranquilo? A gente não deixa de dar aula no sábado para vocês, não. Então, tem aula no sábado síncrona, repondo, nós vamos fazer. Ela só não vai acontecer das 7 às 8. Tá certo isso, pessoal? Então, é por isso que eu vou dar uma olhada no calendário. Parece que alguém me falou que é só novembro que a gente vai fazer. Certo? Certo, Certo. Pessoal, aí também tem a quinta-feira que a gente não está tendo aula, não. Pois aí a gente pode fazer isso também. Se vocês preferirem, em vez do sábado, a gente joga para quinta. Também pode ser feito. Tem a reposição do sábado, a gente joga para quinta-feira. Lembrando que a quinta-feira eu já reservei com vocês, né? Esse primeiro mês e mais metade do próximo mês a gente não vai usar a quinta-feira. Depois a gente vai precisar usar a quinta-feira. Apesar de não estar no cronograma nosso, a gente vai precisar. Lembra que a gente fez esse combinado? Não vão querer me processar, não. Sim. Porque depois tinha um aluno, no final do semestre passado, teve um aluno que queria me processar, porque eu estava usando a quinta-feira. Certo? E a gente vai precisar, gente. Eu estou sendo honesto com vocês. Não tem como eu fazer só em 1 hora. Tá? Tranquilo. Bom, então, ó. É esse material aqui, ó. Tá vendo? Aqui, atividade assíncrona, já 01, que aparece aqui. Tem slides de ligações que vocês podem olhar, mas eu vou abrir aqui. Vamos ver se vai abrir. Tem que abrir, né? É esse material aqui. Esse material, vou ter um zoom nele aqui, tá? Ele é um artigo, ele não é tão recente assim, mas ele é sobre ligações químicas, né? E ele traz, então, o próximo assunto, que eu comecei a falar, né? Perda de elétron, ganho de elétron, que coisa que vocês já viram lá no ensino médio, né? E aí alguém falou a regra do octeto, né? E aqui nós vamos explicar exatamente essa regra, a origem dela.
em cima deste artigo. Este artigo, então, ele é um artigo, né, escrito na revista Química Nova na escola. E aí você vai falar assim, a professora está brincando comigo, tá? Ele é caderno temático de Química Nova na escola. Ele é de 2001, né? Não é recente assim, nós estamos em 2021, ele só tem, né, 20 anos aí. Mas é um artigo muito bom, tá? Apesar de ser antigo, e que é um artigo voltado, inclusive, para o ensino médio, mas ninguém trabalha isso lá no ensino médio dessa forma, né? Que é bastante complexo. Vocês vão ver o grau de dificuldade. Os alunos leem aqui uma vez, duas, três, né? E começam a entender. Então, o que eu vou pedir para vocês para a próxima semana? Que vocês façam a leitura deste artigo. A primeira leitura não vai ser fácil, já avisando. A segunda começa a melhorar. Na terceira, você começa a entender alguma coisa. Então, pare pelo menos, né, quem quiser ir até a sétima, porque o aconselhável são 7 leituras. Leio, destaco, né, escrevo, penso, repenso, né, escrevo de novo, leio novamente, até eu começar a entender a ideia. Então, essa é a proposta. Tá? Esse artigo fala de ligações químicas, em especial, né, 3 tipos de ligações primárias que nós estudamos no ensino médio, também não é novidade para vocês, se vocês já ouviram falar de ligação química iônica, ligação química covalente, ligação química metálica, só que ele fala, né, em termos de teoria do orbital molecular e teoria de ligação de valência. Aí sim é algo especial, nós temos que entender. Hoje nós falamos de camada de valência e falamos de orbital. Aí nós temos 2 teorias para explicar ligações químicas, fundamentadas nisso, no orbital e na valência. Então, eu gostaria que vocês fizessem essa leitura para a próxima aula, pessoal. Essa é a tarefa, né, que eu estou passando para vocês para a próxima aula. Podem também, né, além disso, olhar esses slides aqui de ligações químicas que nós vamos trabalhar com vocês nas aulas síncronas. Esse material está lá nas aulas síncronas e nós vamos começar a trabalhar na próxima semana. Mas primeiro lê o artigo. Depois vem aqui nos slides. Esses slides eu vou estar discutindo um a um com vocês na próxima semana. Certo? Mas você pode vir já olhando eles. Né? E também nós temos uma outra coisa chamada estrutura de Lewis. Vamos ver se vai abrir aqui. Meu computador está meio lento. Mas que também é interessante que vocês façam essa leitura, que eu acredito que vocês, inclusive, já viram, né? Essa questão de Lewis, talvez de uma outra forma, mas é fundamental essa compreensão aqui. Tá? Então, estrutura de Lewis, tem um material aqui, e que esse aqui, você só vai olhar esse material depois que você fizer todo aquele outro material que eu falei. Tá? Então, esse é o último. Então, primeiro o artigo, está na ordem errada aqui, né? Primeiro o artigo, depois os slides, depois a estrutura de Lewis. Mas concentra principalmente no artigo. Essa é a atividade assíncrona que vocês já têm que desenvolver essa semana. Tranquilo? Porque é ela que vai dar sustentação para a gente continuar a nossa próxima aula. Sim ou não, pessoal? Tranquilo, professor. Tranquilo? Então, eu vou baixar a nossa lista de presença. Se não há dúvida, eu vou encerrar a nossa gravação. Há alguma dúvida? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Professor, eu queria saber sobre as atividades. Se já vai ter alguma por agora ou nada? A atividade é essa que eu passei agora, Felipe. Essa Só é a leitura. primeira. É, a leitura. Só que a leitura não é a leitura com os olhos, não, Felipe. É aquela leitura profunda mesmo. Entendi. Tá? É pensar, refletir. Porque é em cima disso que a gente vai discutir na nossa próxima aula. Aí, depois disso, é que vem a atividade. Que a gente vai fazer ligações químicas. E a atividade, ela é uma atividade síncrona. Não é assíncrona, não. Essa atividade que nós vamos executar aqui, ela é síncrona.
Certo? Tranquilo? Tranquilo. Tá ok, então. Então, vou parar a nossa gravação. Por hoje é só. Vocês estão liberados, tá? Não esqueça, então, de fazer essa atividade assíncrona, que é a leitura, para a próxima semana. Ok? Beleza. Ok. Beleza? Obrigado. Tchau, tchau. Valeu, professor. Obrigado. Ótima aula, hein? Obrigada a vocês. Mas hoje vocês estão cansados. É normal, né? É.